Depois de assumir o racismo no país, o Brasil vive um momento onde tenta levar esse reconhecimento para a vida cotidiana em diferentes espaços, fazendo com que a mudança aconteça de fato. Comecei a contar mais histórias referentes a isso, principalmente a cor da pele, né, os tons da pele, as etnias. Foi porque eu estava com um grupo de alunos e as crianças começaram muito com aquela coisa do lápis de cor. Ai, eu quero um lápis de cor de pele. Mas eu não tenho um lápis de cor de pele. E eu fiquei observando aquilo. E daí eu fui atrás de histórias que tratassem sobre isso, né? Porque na verdade não tem um lápis de cor de pele, cada um tem uma cor de pele diferente, os lápis de cor têm cores diferentes. E o que eu fiz? Então, a partir disso, eu comecei a contar histórias para eles falarem sobre isso, e fiz também trabalhos artísticos como o autorretrato, onde eles tinham que se olhar no espelho e se autorretratar. Né? E é bem interessante até que muitas vezes a criança negra às vezes não pinta, né, de marrom, pinta de rosa ou até de amarelado, né, achando que talvez não seja aquela ali a cor da sua pele. Né? A mídia tem várias informações, principalmente para criança hoje em dia, né? E tem muitos daqueles estereótipos, né? Então muitas vezes as crianças acabam fazendo desenhos ou acabam tendo esse paradigma assim de a criança faz o desenho, é uma moça loira, estilo Barbie, estilo uma princesa da Disney. Qual é o movimento que tu faz em direção a ser negro no Brasil? Porque tu não nasce, tu se torna, né? E como eu me tornei negro, né? Eu descobri ser negro. Justamente tu falava do preconceito, da discriminação. Foi um ato de preconceito que me fez enxergar que eu sou negro. E a mesma experiência que passou o intelectual Frantz Fanon, né? E eu morava na zona sul do Rio de Janeiro, num bairro, né, Gávea, enfim, um bairro classe média alta. E a minha mãe tinha o costume de me mandar comprar coisas, né? Então, quando tu é jovem, tu é o office boy da mamãe e do papai. Então, tu não escapa muito disso, né? Então, ela dizia o seguinte, não, você vai num pé e volta no outro. Não, tudo bem, é para ir rápido, né? E eu tô lá indo rápido. E a gente tem uma moça na minha frente, que é o drama do homem negro, né? Uma moça na minha frente, e ela começa a olhar para trás e segura na bolsa. Eu também começo a olhar para trás porque eu também fiquei preocupado, né? Alguma coisa deve estar acontecendo, o Godzilla apareceu, o maremoto, enfim, né? Podia ser um tsunami, eu estou olhando atrás, ela está apavorada, eu também estou olhando. E aí eu me dou conta que o tsunami, o Godzilla, o perigo iminente era eu, né? Tá ali, o negro, né? O perigo, né? Por quê? Qual é a imagem que aquela moça está trabalhando, né? Ela está trabalhando a imagem que foi reproduzida a vida toda dela, né? Negro, perigo, negro, bandido, Então, todas as imagens negativas passaram em um frame na cabeça dela. Precisamos que esse reconhecimento formal aconteça na vida, nas relações entre as pessoas, e que as pessoas se deem conta que isso precisa mudar, que isso precisa ser alterado. Hoje tu não admite mais, pelo menos não é para se admitir, que tu fale de um padrão de beleza único, branco, olhos azuis, cabelo liso, que a gente sabe que existe, é belo, maravilhoso, mas que existem outros padrões de beleza, né? Então, como é que uma criança negra ou mestiça, se quiser usar essa expressão, uma criança índia vai se enxergar como bela, como valorizada, também não só falando da questão da estética, se eu nunca apareço como uma referência? Na propaganda é dessa forma, na novela é dessa forma, se tu só te enxerga em papéis subalternos, e esse não é o problema, né? Mas onde nós temos, digamos assim, a tradição no Brasil de ver como menos quem faz um trabalho mais braçal, dito como subalterno. Então, essa desvalorização constante. Né? Aí na minha adolescência tu tinha a Xuxa, entendeu? A rainha dos baixinhos. Então parecia que você estava na Suécia, no auge da sua brancura, né? Com as paquitas loiras, e os paquitos igualmente loiros. Era a Suécia, entendeu? Então eu poderia me chamar Orson Larkson, enfim, porque eu não estava no Brasil. E depois tu vai crescendo, as imagens de revista, né?
as pessoas de sucesso, o padrão de beleza, né, ele é um padrão europeu, né, e nunca me via representado. O resultado é que eu não conseguia me identificar com a minha identidade africana, né? Havia aí um processo de negação. Até tem uma história bem interessante que eu conto, que é um reconto da África Ocidental, que se chama O Casamento da Princesa, que é um reconto do Celso Sisto, que eu conto essa história com algumas lâminas que eu tenho de desenhos, e as crianças acham muito estranho no início. Isso foi uma reação que tive agora há pouco até, cadê a princesa? Porque a princesa não é uma princesa com um vestido longo, arredondado, né, e com pedras preciosas e com uma coroa na cabeça, né? É uma princesa que tem o cabelo raspado, que usa contas, né, no pescoço, então que usa um quente, né, enrolado no corpo. Para eles isso é diferente. Porque não é só porque é politicamente correto, porque a gente quer uma sociedade diferente. Tem que legitimar. E uma sociedade com as características do Brasil, com um número de negros, né, bem significativos, com uma população que a gente não sabe se eu me digo morena, mulata e a gente costuma dizer mestiça, tu não pode te dar o luxo de ficar excluindo o outro, né? Especialmente por questão de cor de pele, enfim, e outras formas de exclusão que existem, né? Os contos africanos não tem como tu passar em branco na vida de alguém. Porque o nosso país, ele é uma grande mistura de etnias. Então, tu não tem como tu não contar um conto africano para o teu aluno. Porque faz parte, né? Faz parte da construção da sociedade, né? Então eu reforço muito o papel da cultura na construção desse sujeito. Aquilo que ele vai estar desde de pequeno internalizando. E isso eu acho que é o que mais há de cruel, entendeu, na questão dos meios de comunicação. Porque não é a fala o que me preocupa. Geralmente o que me preocupa são os silêncios, né? O que é ocultado. Isso é o que me preocupa. Porque o que está sendo ocultado quando se apresenta uma imagem, né, da figura branca como sendo uma figura desejável de ser imitada, né, e de se querer ser aquela pessoa, né? Está se ocultando toda uma história, um legado enfim, que é importante. E já está na hora, a meu ver, do Brasil dar um passo à frente nessas questões. Estamos encarando de outra forma, as pessoas estão compreendendo que é preciso resolver essa situação. E esses atos isolados, eles têm de servir como reforço para esse movimento maior. É interessante que no Brasil a naturalização do que é errado, do podre, sabe, da coisa vil, né, é uma constante. E sempre tem aquelas pessoas que vêm com a ideia de colocar as coisas para debaixo do tapete. Nós não estamos mais vivendo nessa época de colocar as coisas para debaixo do tapete. É pensar que a gente tem que trabalhar essas questões muito mais, para além do Dia da Consciência Negra ou tal do Dia do Índio, né? Isso é trabalho para todos os dias dentro do espaço escolar e é trabalho que todos nós temos que fazer todos os dias nos nossos espaços de atuação e junto com a nossa família, né? Pluralidade sim, diversidade sim, intolerância jamais. O nosso Bairro na TV termina aqui. Na próxima edição vamos continuar discutindo a relação consumo, mídia e cultura infantil. E para rever este e outros programas, acesse a nossa página no YouTube. Até mais!